você perceber então que demência e doença de Alzheimer não são a mesma coisa. Mas por que nós pensamos em doença de Alzheimer sempre que ouvimos a palavra demência? Porque realmente a doença de Alzheimer é a forma mais frequente de demência nos países ocidentais. Ela é responsável por mais de 50% dos casos de demência. E você sabia que quando o médico diagnostica o seu paciente como portador de doença de Alzheimer, quando ele diz o seu paciente tem doença de Alzheimer, na verdade ele não tem certeza do que ele diz? É verdade, porque a doença de Alzheimer, ela se divide em provável, possível ou definida. O que é a doença de Alzheimer provável? É quando você tem, não é, a perda de memória ou comprometimento de outras funções cognitivas e a história é muito sugestiva de doença de Alzheimer sem um outro diagnóstico junto que possa levar também a diagnóstico de demência. Então, quando a história lembra muito Alzheimer e não existe uma outra doença associada, é uma doença de Alzheimer provável. O médico pode se deparar também com a doença de Alzheimer possível, quando parece doença de Alzheimer, mas tem uma evolução meio esquisita, meio atípica. A doença ela cursa diferente, ou ela está associada com uma outra doença neurológica, ou uma outra doença sistêmica, que porém não seja considerada como fator causal da demência. Por exemplo, ele tem uma doença de Alzheimer, que evolui de uma maneira meio estranha, não lembra, mas deixa um pouco de dúvida se é ou não, e associa-se a essa doença, por exemplo, um diabetes, ou um alcoolismo crônico, ou alguma outra patologia. O diagnóstico de certeza mesmo, a doença de Alzheimer definida, são os 3 tipos, né? Provável, possível e a definida. A definida só aparece mesmo com um estudo histopatológico, ou seja, um estudo de um pedacinho do cérebro do paciente ao microscópio. Espero você em nosso próximo encontro. Até lá!